Conversaremos agora sobre o componente curricular Língua Portuguesa, que também faz parte da área de linguagens na Base Nacional Comum Curricular. Esse componente curricular apresenta como unidade de trabalho central o texto. Então a BNCC propõe que todo o trabalho pedagógico, todas as aprendizagens propostas em língua portuguesa sejam desenvolvidas, trabalhadas a partir do texto. O texto enquanto essa unidade de trabalho central. Então, se vou trabalhar interpretação a partir do texto, se vou trabalhar leitura a partir do texto e não de sílabas ou letras descoladas, do seu contexto. Se vou trabalhar produção a partir de textos de origem, fontes, textos de referência. Se vou trabalhar gramática, elementos linguísticos a partir do texto. Mas esse texto, em que a BNCC se refere como a unidade de trabalho central do componente língua portuguesa, é um texto que tem como característica especial e essencial a presença de sentido para o aluno. Então, também não adianta, nessa abordagem proposta pela BNCC, em que o texto deve ser a unidade de trabalho central, não adianta eu fazer uso de textos em que esse não tenha significado nenhum para o aluno. A proposta é de que o texto seja trabalhado numa perspectiva enunciativo-discursiva. Então, o texto ele serve como referência, como base, tanto de enunciado quanto de discurso, de modo que o aluno consiga relacionar os textos que são oferecidos a ele aos seus contextos de produção, do dia a dia, da sua vida concreta. É importante que esse texto seja dotado de sentido para o aluno, para que o aluno possa desenvolver as habilidades necessárias para o uso significativo da linguagem, em atividades, em práticas de linguagem, como leitura, escrita, a produção textual, em diferentes meios, mídias. Estamos vivendo um momento da cultura digital, em que nós temos à nossa disposição diferentes meios de produção textual, de produção de texto, de mensagem, de informação, de conteúdo. Então, o texto deve ser o ponto de partida para o trabalho pedagógico do professor de língua portuguesa em todas as práticas de linguagem que ele estiver trabalhando. Língua portuguesa na BNCC é organizada a partir de 5 princípios fundamentais. Nós temos o princípio das capacidades de comunicação. Essas capacidades de comunicação, elas abrangem as capacidades de leitura, produção, tratamento da linguagem, de participação nas diferentes práticas de linguagem do nosso cotidiano, nos diferentes campos de comunicação das atividades humanas. Então, veja que esse princípio ele propõe uma abordagem sobre as competências, as habilidades de linguagens e língua portuguesa, uma abordagem prática, uma abordagem em que nós devemos trabalhar nos alunos o desenvolvimento dessas capacidades comunicativas, da capacidade de utilizar a linguagem, a língua portuguesa, nas diferentes situações comunicativas da nossa vida, do nosso cotidiano, ou em diferentes campos
de linguagem. Como que nós podemos trabalhar na prática essas capacidades comunicativas, essas diferentes práticas de linguagens, esses campos de aplicação, de uso da língua portuguesa? Basicamente, explorando os diferentes portadores textuais e os diferentes gêneros textuais, de forma articulada, de forma relacionada. Um determinado gênero textual demanda um determinado ou determinados tipos de portadores textuais. Então, por exemplo, nós temos, enquanto gêneros textuais que podem e devem ser trabalhados com os alunos em língua portuguesa, poesia, classificados de jornal, descrição, convite, contos, receitas, bulas, lendas, crônicas, cantigas, manual de instrução, bilhete, paródia, trava-língua, contos, né? E muitos outros. Então veja, nós temos um guarda-chuva de gêneros textuais extremamente diversificados que permeiam as diferentes situações comunicativas do nosso dia a dia, os diferentes campos, né, de aplicação, de utilização da língua portuguesa no nosso cotidiano. E por outro lado, nós temos também um leque bem diversificado de portadores textuais que vão abarcar, que vão abrigar, que vão organizar, estruturar esses diferentes gêneros. Então nós temos os portadores, rótulos de produtos, jornais, gibis, revistas, sites da internet, blog, cartazes, panfletos, agenda, um outdoor, dicionário, e-mail. Então, veja, nós vamos conseguir desenvolver essas capacidades comunicativas nos nossos alunos a partir do trabalho com esses diferentes gêneros textuais e seus respectivos portadores textuais. Mais adiante nós vamos voltar a falar um pouquinho desses gêneros e portadores quando nós formos falar dos campos de aplicação da língua portuguesa. Muito bem. Outro princípio que norteia, que orienta o trabalho do componente língua portuguesa na BNCC é o princípio de textos e gêneros multissemióticos. A ideia é que o aluno seja capaz de produzir textos, mas não somente textos escritos, mas também que ele seja capaz de produzir outros tipos de textos, de conteúdos multimodais. Que ele seja capaz de produzir e publicar fotos, vídeos, podcasts, que são os conteúdos de áudio, infográficos, verbetes de enciclopédia, um verbete para a Wikipédia, por exemplo, revistas, livros digitais. Então, esse princípio de textos de gêneros multissemióticos propõe que o professor de língua portuguesa trabalhe com um aluno a produção de textos multimodais, que sejam estruturados não só a partir de letras, sílabas e palavras, mas que também sejam estruturados a partir de imagem, de som, de imagem em movimento, no ciberespaço, emojis, os memes. Outro princípio orientador das práticas pedagógicas em língua portuguesa na BNCC é o multiletramento e a cultura digital. Então, a proposta é que o aluno ele entre em contato nas aulas de língua portuguesa com o texto escrito, com o texto falado, com o texto imagético, com o texto, um hipertexto, um site da internet, com o texto de um filme no cinema, com o texto de um desenho animado, de uma animação, e que além dele entrar em contato com esses diferentes modos, com esse conteúdo multimodal, que ele também seja capaz de
produzir esse tipo de conteúdo multimodal. Durante as aulas de língua portuguesa, ele aprenda a produzir, elaborar e enviar um e-mail. Que ele aprenda o que é e aprenda a produzir, a criar um emoji, um meme e publicar, compartilhar esse conteúdo. Então a ideia é que o aluno, para além, né, de um escritor, de um produtor de texto, ele se torne um designer de conteúdo multimodal. Alguém, né, que seja capaz de se apropriar de um conteúdo já existente e editar, mixar, né, remodelar, adaptar, transformar este conteúdo, produzindo novos sentidos. Essa é a proposta do princípio do multiletramento e da cultura digital. Outro princípio que norteia o trabalho pedagógico de língua portuguesa na BNCC é o princípio das práticas de linguagem. São 5 práticas de linguagem que se expressam através de eixos na BNCC. Então, nós temos o eixo, né, ou a prática de linguagem, da leitura e da escuta. Esse eixo, ele propõe a ampliação do letramento, a partir de leituras de textos, contos, matérias de jornal, rótulos de produtos. Então, a partir da leitura e da escuta dessa leitura, ampliando aí também o repertório fonético do aluno. E esse letramento, ele é ampliado através de uma progressiva incorporação por parte do aluno de diferentes estratégias de leitura e também de diferentes níveis de complexidade dos textos, dos portadores textuais, dos gêneros textuais. Então, o eixo leitura e escuta. Temos o eixo da oralidade. Nesse eixo, a ideia é aprofundar o conhecimento e o uso da língua oral. O conhecimento sobre as características dessa língua oral utilizada nas interações discursivas, das estratégias de fala utilizadas em intercâmbios orais. Temos o eixo da produção de texto, ou o eixo da escrita. Nesse eixo, a proposta é que o aluno progressivamente vai incorporando estratégias de produção, de criação de conteúdo em diferentes gêneros textuais. Temos o eixo da análise linguística ou semiótica. Esse eixo vai propor o trabalho com o código da língua, com a gramática, com elementos linguísticos, com a alfabetização, particularmente, especialmente, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, já que a BNCC propõe que a alfabetização se dê essencialmente, principalmente, durante os 2 primeiros anos do ensino fundamental. Então, o eixo análise linguística, né, ou semiótica, ele propõe esse processo de alfabetização, de apropriação do código da língua, né, nos 2 primeiros anos. E claro, que vai se desenvolver, ampliar ao longo de toda a educação básica, principalmente ao longo dos 3 anos seguintes, no 3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental. E o último princípio que orienta, que norteia o trabalho pedagógico em língua portuguesa na BNCC é justamente a alfabetização. Então, a alfabetização aparece enquanto um princípio, né, organizador, norteador do trabalho pedagógico da língua portuguesa na BNCC. O que a base entende enquanto alfabetização seria a apropriação do sistema de escrita alfabética, a compreensão leitora, escrita de textos com complexidade adequada à faixa etária dos estudantes. Então veja, não é preciso que os professores de língua portuguesa, os professores polivalentes
do ensino fundamental 1 ou dos anos iniciais do ensino fundamental se desesperem, porque a partir de agora temos que alfabetizar o aluno até o segundo ano. Sim, a proposta da BNCC é que o trabalho de alfabetização seja reforçado e essencialmente valorizado nos 2 primeiros anos, mas levando em conta a complexidade adequada à faixa etária dos estudantes. Então, é uma apropriação sobre o sistema de escrita alfabética, né, e a compreensão leitora e escrita de textos em função da maturidade do aluno do primeiro ano e do segundo ano. E aí essa complexidade deve ser aumentada conforme esse aluno vai avançando para o terceiro, para o quarto e para o quinto. Então esses são os princípios, né, organizadores do componente língua portuguesa na BNCC. Vamos falar agora sobre os campos de atuação. As aprendizagens de língua portuguesa na BNCC são organizadas por campos de atuação. Esses campos de atuação expressam situações comunicativas de uso, práticas comunicativas, onde a língua portuguesa é utilizada numa situação de comunicação oral, escrita, visual, verbo visual. São 4 campos de atuação que a BNCC propõe que sejam trabalhados nas aulas de língua portuguesa. O campo da vida cotidiana, o campo artístico-literário, o campo das práticas de estudo e pesquisa e o campo da vida pública. O campo da vida cotidiana é aquele relativo à participação dos indivíduos em situações de leitura, em situações em que ele tenha que fazer a leitura de textos, a compreensão de textos falados, escritos, lidos. E essas situações elas podem ocorrer em diferentes contextos, espaços, em casa, no contexto doméstico, familiar, na escola, em equipamentos culturais, em empresa, numa repartição pública. Normalmente, nesses contextos do campo da vida cotidiana, os gêneros textuais mais utilizados são agendas, listas, lista de supermercado, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas, cardápio, um diário, receita de bolo, as regras de um jogo, de uma brincadeira. Então, para a gente trabalhar o campo da vida cotidiana, é importante que a gente saiba identificar os gêneros textuais mais adequados, que são mais comuns desses contextos da vida cotidiana. O campo artístico-literário diz respeito a situações de leitura, de fruição, de produção de textos literários e artísticos, poesia, contos, crônicas. E está relacionado, né, esse campo artístico literário, ele está muito relacionado, ligado à questão da diversidade cultural e linguística. É importante que nesse campo a gente valorize, enfatize essa diversidade cultural e linguística, que acabam favorecendo também as experiências estéticas. Há alguns gêneros que são comuns a esses contextos do campo artístico-literário são as lendas, os mitos, as fábulas, os contos, as crônicas, canções, poemas visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, charge, cartoon. Já o campo das práticas de estudo e pesquisa diz respeito à participação dos indivíduos em situações de leitura escrita que possibilitem textos expositivos e argumentativos. Então, a linguagem, né, e as práticas relacionadas à linguagem sendo utilizadas
para o estudo, a pesquisa, a divulgação científica, favorecendo aí a aprendizagem, inclusive fora do contexto da escola. Alguns gêneros textuais que são comuns a esse campo, né, das práticas de estudo e pesquisa, a gente pode enunciar os cabeçalhos e enunciados das tarefas escolares, relatos de experiências, experimentos, quadros, gráficos, infográficos que analisam dados levantados, tabelas, diagramas, entrevistas, notas de divulgação científica, verbetes de enciclopédias, como os verbetes que são publicados na Wikipédia. Então, todos esses gêneros textuais, eles são comuns, eles são familiares a esses contextos do campo das práticas de estudo e pesquisa. E o campo da vida pública, que diz respeito àquelas situações de leitura escrita de textos das esferas jornalísticas, publicitária, política, jurídica, e que estão relacionados com o exercício da cidadania, a luta e a defesa dos direitos. Os gêneros que são comuns, né, familiares a esse campo da vida pública, são as notas que são publicadas em periódicos, álbuns noticiosos, as notícias de jornais, revistas, reportagens, cartas ao leitor de uma revista infantil, uma revista infanto-juvenil, comentários em sites, em blogs, textos de campanhas de conscientização, documentos como artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, abaixo-assinados, cartas de reclamação, regulamentos, regimentos. Então, são todos gêneros textuais que estão relacionados a esse campo da vida pública. Então, são esses os campos de atuação da língua portuguesa que estruturam as aprendizagens, os objetos de conhecimento e as habilidades que devem ser trabalhados e desenvolvidos nos alunos no componente língua portuguesa. Vamos agora falar um pouco sobre os objetos de conhecimento. Então, as aprendizagens de língua portuguesa também são estruturadas, né, além dos campos, também em objetos de conhecimento, né, ou conteúdos. Esses objetos de conhecimento são organizados de acordo com cada faixa, com cada fase de maturidade dos alunos. Então, o primeiro ano tem o seu conjunto de objetos de conhecimento, o segundo, o terceiro e assim por diante. Então, a gente tem objetos de conhecimento como a correspondência fonema e grafema no primeiro e segundo ano, escrita autônoma, escrita compartilhada, o planejamento de texto, a revisão de texto, a edição do texto. No terceiro ano, a gente tem também a escrita colaborativa, a escrita autônoma também, construção dos sistemas alfabéticos, as convenções da escrita e por aí vai. Então, nós temos uma matriz de objetos de conhecimento em língua portuguesa que devem ser trabalhados com os alunos em cada ano do ensino fundamental. E também temos as habilidades que devem ser desenvolvidas nos alunos por meio desses objetos de conhecimento. Vamos considerar uma habilidade de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental. A habilidade propõe que o aluno seja capaz de registrar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema, o assunto, a finalidade do texto. Então, essa é a habilidade de língua portuguesa que deve ser trabalhada lá com os alunos do primeiro aninho. Vamos analisar a estrutura da habilidade. Registrar é o verbo. Ele expressa o processo cognitivo que o aluno deve ser capaz de realizar ao final da atividade pedagógica, da sequência didática, da proposta pedagógica do professor. A habilidade está dizendo que o aluno deve ser capaz de registrar o quê? Então, o conteúdo que você deverá trabalhar para que esse aluno seja capaz de registrar deve ser cantigas,
quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, né? E outros gêneros do campo da vida cotidiana. Como? De que jeito eu devo fazer isso? Aí voltamos à estrutura da habilidade. Veja, o modificador, que é o texto restante da habilidade, é a resposta para essa pergunta do como. Olha lá, registrar processo cognitivo. Ok, cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, entre outros gêneros do campo da vida cotidiana, objeto do conhecimento. Como? Em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, considerando a situação comunicativa e o tema, o assunto, a finalidade do texto. Então, veja, esse modificador, ele aponta para a gente o como. Aqui, a ideia é que o aluno do primeiro aninho do ensino fundamental consiga fazer registrar o quê? Cantiga, ou uma quadrinha, ou uma parlenda, né? Ou um trava-língua. Mas de que jeito? Sozinho? Individualmente? Não. Em colaboração com os seus colegas e com o professor. Então, aqui a gente está entendendo como uma produção, esse registro do aluno, é uma produção colaborativa e que deve considerar o tema, o assunto, a finalidade do texto. Então, o texto escolhido pelo professor para a atividade que ele vai propor para os alunos deve ser um texto, primeiro, que faça sentido. Lembra lá que a unidade fundamental de trabalho da língua portuguesa na BNCC é o texto. Tudo deve partir do texto. Então, eu vou escolher alguma trava-língua, né, alguma quadrinha, alguma cantiga para trabalhar com os alunos essa habilidade. Só que tem que ser uma quadrinha, uma cantiga que faça sentido para os meus alunos. Então, vamos ver um exemplo de uma atividade em que a gente vai trabalhar essa habilidade nos aluninhos do primeiro ano do ensino fundamental. Então, a professora traz uma atividade, folhinha ou um cartaz que a professora ou o professor elaborou, uma cartolina, fixa lá na lousa e aí colaborativamente vai trabalhar com as crianças. Um cartaz que tenha um texto com lacunas, com uma parlenda. Essas lacunas, elas deverão ser preenchidas pelos alunos de forma coletiva. Embaixo da parlenda, a professora colocou as palavras que possivelmente preenchem cada uma dessas lacunas. Então, lá na a matou o com a do sapato. O estremeceu. A mulher morreu. Quem não sair é um. Então, os alunos deverão preencher, registrar nessas lacunas essas palavras, aquelas palavras que ele acha que dão sentido para a parlenda, para a frase da parlenda. Tá certo? Já vimos que é uma parlenda que fala sobre o sapo. Lá na rua 24, a mulher matou o sapo com a sola do sapato. O tatu estremeceu. A mulher morreu. Urubu. Quem não sair é um tatu. É um texto de uma parlenda que a professora está trazendo para a sala de aula, para trabalhar com os alunos. Esse texto precisa ter sentido para esses alunos, para que eles desenvolvam a habilidade proposta. Então, se sapo, tatu não fazem sentido para esses alunos, urubu, esse texto não é o ideal. Eu tenho que escolher uma outra parlenda que faça mais sentido para esses alunos. Agora, vamos supor que lá no bairro da escola esteja ocorrendo um surto de sapos ou uma concentração de urubus. Então, nesse caso, esse conteúdo, ele está presente no cotidiano dessas crianças, desses alunos. Então, ele é dotado de um outro sentido. Os alunos vão demonstrar um maior interesse
sobre esse texto que está sendo proposto pelo professor, pela professora. E aí nós estaremos trabalhando, então, a habilidade de registrar cantigas, parlendas, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, finalidade do texto. Podemos propor um desdobramento, uma outra etapa para essa atividade, em que os alunos recebem uma nova parlenda que faça sentido para eles, e aí individualmente, depois dessa etapa coletiva, mas ainda com a ajuda do professor ou em duplas, com a ajuda do colega, os alunos recortem as palavrinhas e colhem preenchendo as lacunas da parlenda. Vamos considerar uma outra habilidade de língua portuguesa, agora para o segundo ano do ensino fundamental. A habilidade propõe que os alunos sejam capazes de planejar e produzir, são os processos cognitivos. O quê? Pequenos relatos de observação de processos, de fatos, de experiências pessoais. Esse é o objeto de conhecimento. Como? De que jeito? Mantendo as características do gênero, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto do texto. Esse é o modificador, é o como. Então veja, ele tem que desenvolver o processo cognitivo de planejar, ele tem que saber planejar e produzir. O quê? Pequenos relatos da observação de processos, de fatos, de fenômenos, de experiências, experiências pessoais, coletivas, mantendo as características do gênero. Então, vamos tomar como exemplo esse fragmento de texto. Domingo, meu querido diário, hoje eu ajudei o meu pai a colocar uma pia no fundo e um armário. Foi muito legal. Eu fui dando as ferramentas para ele, foi muito legal. Nós temos aqui um fragmento de um diário que o aluno planejou no seu caderno, separando as páginas para segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado, domingo, colocando emojis que representam as suas emoções em cada situação registrada, horário do dia, descrevendo as situações vivenciadas e o que ele sentiu em cada uma dessas situações. Então veja, esse aluno, ao elaborar, produzir esse diário, ele planejou e produziu relatos da observação de experiências pessoais e manteve as características do gênero, diário. Então, através do trabalho com os diferentes gêneros textuais, os diferentes portadores textuais, a proposta é que língua portuguesa, através do texto Comunidade Central do Trabalho, desenvolva as habilidades necessárias para as diferentes situações comunicativas e os campos de atuação da língua portuguesa na nossa vida cotidiana.